Olá a todos, estou gravando um vídeo aqui para a gente poder fazer a correção da prova da UERJ. Sou o professor Luiz Cláudio, você já me conhece aí do canal, tá bom? Professor Luiz Cláudio de Geografia. A gente tem feito correções de provas de vestibulares, tá? Dessa vez eu escolhi a prova do vestibular da UERJ 2019-2. Vocês vão ver que as questões da UERJ são questões interpretativas, tem questões de conteúdo, tem questões de análise de mapa, ou seja, são questões bem variadas. Se a prova do Enem é focada numa interpretação, né, numa parte mais interpretativa do que de conteúdos, a UERJ foca um pouco mais no conteúdo, tem parte de interpretação também, mas foca um pouco em conteúdo também. Tá? Então a gente vai corrigir aqui, eu vou mostrando para vocês aqui e a gente vai discutindo cada questão, tá bom? Vamos nessa. Eu sempre peço para os meus alunos fazer o seguinte: analisa a pergunta primeiro, para depois a gente chegar no que a pergunta quer, para a gente poder chegar na resposta. Tá? A partir do texto, observa-se no tratado foram instituídas cláusulas para o governo alemão, né, com base no seguinte princípio. Tá? Vamos supor aqui o que ocorreu aqui durante a Primeira Guerra Mundial. O assunto é a Primeira Guerra Mundial. Né? No término da Primeira Guerra Mundial, eles assinaram o chamado Tratado de Versalhes. Né? Esse Tratado de Versalhes acabou culminando com a ascensão nazista ao poder lá na Alemanha. Na verdade, o Tratado de Versalhes servia para punir os derrotados da Primeira Guerra Mundial. Basicamente foi a Alemanha, porque a Itália trocou de lado, né, na época da Primeira Guerra Mundial, depois com alguns acordos ali visando ganhar algum território. O Império Austro-Húngaro também, que fazia parte daquele bloco, acabou sumindo, né, se dissolvendo, e ele quer saber o que acabou gerando, né, dentro do território alemão, né, essa questão aí do Tratado de Versalhes. Então, o que isso gerou dentro do território alemão? Uma questão de revanchismo, tá? Todas as outras alternativas aqui, ó, não tem a ver, tá? Belicismo poderia ser de comprar mais armas, mas não foi isso. Integracionismo, a população até que se uniu, sim, em relação à causa nazista, porque o Hitler veio com um discurso de não respeitar esse Tratado de Versalhes, de fortalecer o exército, conquistar novos territórios. Tá? O Hitler veio com um discurso totalmente contrário ao Tratado de Versalhes. Se a gente for aqui olhar no texto, vai falar sobre as imposições do Tratado de Versalhes em relação à Alemanha. Alternativa correta aqui, letra B. Tá? Alternativa até fácil. Tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, um motivo que explica essa dificuldade ou seja, tem alguma coisa no texto aí que está falando sobre questão de dificuldade, a gente tem que procurar o que é. Vamos lá. O Brasil não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir sua desigualdade e extrema concentração de renda no topo da pirâmide social, diz o economista francês Thomas Piketty. O autor do livro Capital do século XXI, no qual aponta um aumento da concentração no topo da pirâmide social nos Estados Unidos e na Europa, Piketty agora se dedica a um grupo de pesquisas que investiga o que ocorreu em países em desenvolvimento como Brasil, China e Índia. Então vamos ver aqui por que o crescimento brasileiro é tão dificultoso, né, podemos dizer assim. É tão dificultado, né? Tá um período tão ruim assim em relação ao Brasil. Tá? Ampliação da insegurança jurídica. Não tem a ver com crescimento econômico. Restrição do mercado consumidor. Pode ser. Intensificação do processo inflacionário. Tem a ver com questão de econômica, então pode ser B ou C. Limitação da criatividade empreendedora. Atualmente, o que mais se fala aqui no Brasil é sobre empreendedorismo, né? A galera que trabalha nesses aplicativos de comida, de transporte, todos são chamados de empreendedores, né? A gente sabe que, na verdade, são trabalhos bem precários, né? Então, vamos lá, ó. O que pode ser B ou C aqui, ó? Intensificação do processo inflacionário, a gente já teve períodos inflacionários bem maiores, né? A gente passa sim por um processo inflacionário grande, mas a grande questão que não faz o país crescer é a restrição do mercado consumidor. Como as riquezas estão concentradas nas mãos de poucos, acaba que você não tem um grande crescimento econômico. Então a alternativa correta aqui é letra B. Tá? Reparem que a gente já falou de dois assuntos bem diferentes, né? Vamos lá. Aí uma análise de charge, né? Vamos ver. Nas esferas das relações internacionais, o contexto histórico ao qual a personagem faz referência era marcado por uma divisão do mundo decorrente, sobretudo, do seguinte fator. Essa aí vai ser uma questão bem fácil de resolver. Vamos lá. Ó. Meus votos de Feliz Natal para os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente.
todos os povos do Oriente. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. Tá falando sobre cortina de ferro. Qual o período histórico que a gente tem isso, né? Era o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Não era um conflito militar, era um conflito político e ideológico. A alternativa correta ali é a letra C, bipolaridade política e ideológica. Lembrando que a cortina de ferro não era uma barreira física, era uma barreira ideológica, né? Que separava a Europa Ocidental da Europa Oriental. Essa cortina de ferro, ela teria início lá no Muro de Berlim, né, porque um pedaço de Berlim era da União Soviética, e pegava os países do leste europeu mais a Rússia, que era chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então a cortina de ferro era uma marca lá desse conflito, né, Guerra Fria. Alternativa correta, letra C, bipolaridade. Sempre que cair alguma coisa sobre Guerra Fria, sempre estejam atentos a essa questão da bipolaridade, porque geralmente vai te dar a resposta, tá bom? A cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs é. Então ela está fazendo uma crítica a algum tipo de cidade aí, a gente tem que ver o que é. A cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier teve enorme impacto em nossas cidades. Ele procurou fazer o planejamento para automóveis, um elemento essencial do seu projeto. Traçou grandes artérias de mão única para trânsito expresso. Reduziu o número de ruas porque os cruzamentos são inimigos do tráfego. Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Essa visão deu enorme impulso aos defensores do zoneamento urbano e dos conceitos de superquadra. Não importava quão vulgar ou acanhado fosse o projeto, quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista. A imitação de Le Corbusier gritava: olhem o que eu fiz. O texto expressa a crítica de Jane Jacobs a um modelo urbanístico importante ao longo do século XX. A escritora defendia a mistura de usos no espaço urbano de forma a valorizá-lo e a fortalecer o convívio. Ou seja, a cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs, ou seja, cidades que são planejadas, mas que só priorizam o transporte por meio rodoviário, ou seja, as pessoas vão circular ali de carros, tá? A gente tem um bom exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca foi feita para quem anda de carro, né? Ali você tem grandes vias mais largas, então ali as calçadas não são tão extensas, então é um local feito mesmo para quem tem carro poder circular, carro, moto, né? Então aqui no Brasil, aí quer saber qual cidade que se encaixaria nessa questão dessas vias de mão única, essa cidade planejada. Então a alternativa correta aqui, que a Jane Jacobs está criticando, é Brasília. Brasília não tem grandes espaços de lazer. A alternativa correta é a letra A. Tá? Curitiba tem espaço de lazer, São Paulo tem espaço de lazer, Belo Horizonte espaço de lazer. Reparem que são cidades grandes, tá? Mas que têm características diferentes em relação ao planejamento urbano. Tá bom? Questão 51, tem uma pirâmide etária aí, geralmente quando tem essa pirâmide etária já gera problema, né? Vamos lá, vamos ver aí o que está cobrando na questão aqui para a gente não se enrolar, tá? Então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui de cima, pá. Brasil, número de alunos matriculados no ensino fundamental, aí tem aqui a parte azul aqui do gráfico, está mostrando de primeiro ao quinto ano, ou seja, crianças, né? Educação de primeiro segmento, educação infantil, e de sexto ao nono ano, tá? A galerinha um pouquinho maior, né? Os pré-adolescentes e adolescentes. O gráfico aponta uma variação no número de alunos no ensino fundamental que pode ser associada às seguintes mudanças etárias. O par de pirâmides etárias que explica tal variação é... Então tá, ele quer saber sobre uma variação na pirâmide etária que explicaria essa queda aqui, ó. Reparem que está caindo o número de alunos matriculados tanto do primeiro ao quinto ano, tá? E também a queda em relação aos matriculados de sexto a nono ano, ou seja, os dois estão caindo, tá? Então ele quer saber qual a pirâmide que mostraria esse fato. Vamos pensar no seguinte, ó, essa galerinha aqui, ó, de primeiro a quinto ano, eles estariam na base da pirâmide, ou seja, eles estão ali naquela parte mais baixa da pirâmide, ou seja, são os nascimentos, a galera que nasceu, acabou de nascer, tá? Está indo para as escolas. E a galera de sexto ao nono, ela está um pouquinho acima, numa camada, no caso, numa camada já chegando para próximo, né, aquela questão da idade economicamente ativa, né, que é a base do meio das pirâmides, né? Então a pirâmide que tiver muito parecida em relação à base e esse pouquinho depois da base, elas não servem. Automaticamente a gente já consegue eliminar aqui, ó, a alternativa A e a alternativa B são pirâmides bem parecidas aqui, ó, nessa base, ó. Reparem que elas não têm praticamente mudança em relação a crescimento e diminuição. As duas pirâmides que nos sobram, que acabam ficando para a gente, é a D e a C.
tá? Essas duas pirâmides, elas têm características parecidas, tá? Só que reparem só aqui, ó, na letra D, ó. A base diminuiu, mas também diminuiu essa galera que está próxima. Na verdade, o gráfico não está mostrando isso para a gente, tá? Então, a pirâmide que está mais próxima aqui do que ocorreu aqui nesse gráfico é essa questão C aqui, ó, que a base diminuiu, tá? Tanto a base quanto a parte acima da base também diminuíram. Ou seja, foi dois locais que tiveram essa diminuição. O que isso significa? Significa que a gente teve um controle de natalidade, a fecundidade diminuiu, nasceram menos crianças, tá? Automaticamente menos crianças se matricularam nessas escolas. Então, a pirâmide que representaria isso, ó, seria essa daqui, a letra C, de 2008 a 2016. A letra D não seria porque, ó, reparem que a gente teve uma mudança. Ó. A galera que estava aqui na posição, podemos dizer assim, do 6º ao 9º ano, eles estariam já automaticamente na população economicamente ativa. Não foi o caso, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é letra C. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um desses problemas sociais, o objetivo dessa demolição, estão indicados respectivamente em. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma cabeça de porco, né? Cabeça de porco eram construções antigas, como eram chamadas construções antigas lá no centro do Rio de Janeiro. Então vamos ver aqui o que fala no texto. No início da noite de 26 de janeiro de 1823, por ordem do prefeito do Distrito Federal Cândido Barata Ribeiro, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecido como Cabeça de Porco, no centro da cidade. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada, sem que se desse aos moradores o tempo necessário para recolherem suas coisas. Em poucas horas foi demolida. Não tardou para que a expressão cabeça de porco se impusesse como sinônimo de cortiço. Essa demolição dessas chamadas cabeças de porco, dos cortiços cariocas, elas acabaram gerando as primeiras favelas. Elas se inserem também naquele contexto das reformas urbanas do Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma questão também que costuma cair muito no vestibular da UERJ. Reforma Pereira Passos, é sempre bom estudar esse conteúdo. Tem um vídeo no canal que fala sobre a Reforma Pereira Passos, aqui no Rio de Janeiro, tá? O Pereira Passos foi para a França, conheceu Paris e quis adaptar Paris aqui ao centro do Rio de Janeiro. E isso acabou gerando grandes problemas. Nossa primeira favela, que é o Morro da Providência, que fica ali atrás da Central do Brasil, é por causa dessa retirada desses cortiços e cabeças de porcos, tá? Vamos lá. Um problema social relacionado a isso, e o objetivo da demolição está respectivamente, ou seja, tem que ter o objetivo depois e primeiro o problema social. Déficit escolar não está falando de escola, então corta. Fluxo migratório não está falando. Criminalidade elevada, reordenação de ação repressora, não está tendo reordenação de ação repressora. No caso, o que está ocorrendo aqui é uma erradicação de habitações populares, e isso ocorreu por causa do crescimento demográfico. Muitas pessoas se aglomeraram nesses cortiços porque era mais barato morar ali, e o crescimento demográfico carioca não permitia que as pessoas morassem em outros locais. A cidade não era muito planejada, tá? A Reforma Pereira Passos tentou planejar essa cidade, mas não para essas pessoas que moravam nela, tá? Tentou planejar para outras pessoas que pudessem vir ocupar esse espaço, tá? O embelezamento dessa cidade acabou gerando a segregação socioespacial. Primeiro processo, né, de segregação socioespacial aqui do Rio de Janeiro, formando nossas primeiras favelas. Alternativa correta é a letra D. Tá bom? Vamos lá, passar aqui. A premissa de garantir e valorizar direitos está relacionada ao seguinte aspecto naquela conjuntura do país. Aqui, o texto aqui está falando sobre a Constituição de 1988. Né? A Constituição de 88 ela se estabelece logo depois daquele período da chamada ditadura militar. Então, o que acaba ocorrendo nesse período? Por que ela foi estabelecida? Vamos lá no texto para ver o que ela está falando. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federativa da República Federativa do Brasil. Ou seja, eles estão falando aqui sobre os direitos sociais, né? Aí o texto fala aqui, ó, a Constituição brasileira vigente promoveu mudanças que visam assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, como menciona o preâmbulo. Não se esqueçam que, antes disso, nas ditaduras militares, muita gente foi para o exílio, né? Porque acabava não concordando com as questões aí relacionadas aos regimes militares, e quem não estava satisfeito acabava tendo que
que ir embora, né? Tinha até um slogan famoso aí que era Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então muita gente deixou o Brasil e foi embora, tá bom? Então vamos aqui caçar aqui ó, a pergunta. A premissa de garantir e valorizar esses direitos está relacionada ao seguinte aspecto naquela conjuntura do país. O que estava ocorrendo naquele momento? Tá? Calma aí que voltou a questão. Atendimento das pressões externas pela abertura do regime? Não, o regime já tinha sido aberto, gente. Ditadura militar, 85, a gente já teve lá a eleição do Tancredo Neves, né? Chegado Tancredo Neves. Aumento do extremismo ideológico pelos partidos políticos? Não, não é o momento. Tá? Ocorreu isso mais na década de 90. Crise da economia nacional causada pela escalada da inflação. A inflação cresceu bastante na época da ditadura militar, mas essa Constituição aqui não está falando sobre isso, né? Ela está falando sobre os direitos. Tá? No caso, ela surgiu por causa da crítica da repressão política instituída pelos governos autoritários. Ou seja, existia um controle muito rígido ali dos militares, então muita gente não estava satisfeita e essa Constituição nova veio para tentar modificar esse processo. Tá bom? Alternativa correta, a letra D. Questão de análise de mapa aí. Não precisa saber muito sobre o conteúdo, não. Vamos lá para a análise do mapa, tá bom? A principal explicação para a diferença entre os dois mapas no que se refere à configuração territorial está indicada aí. A gente tem o mapa 1 aqui, que tem várias minorias, ou seja, populações que estão dentro de alguns territórios, mas não são muito reconhecidas, acabam sofrendo repressão. Reparem que são várias aqui. Quando a gente passa para o segundo mapa, que no caso seria só o mapa dos estados que existem, né, dos países que existem, a gente vê que diminui bastante. Tá? Por quê? Muitos desses locais aqui do Oriente Médio eles foram alterados aí ao longo dos anos. Né? As guerras mundiais, a dissolução de alguns impérios, os conflitos entre árabes e israelenses, todos esses processos aí acabaram gerando grandes mudanças territoriais ali. Então eu quero saber por que tem tanta diferença entre um mapa de minorias, ou seja, de populações que estão dentro desses territórios disputando até espaços e poder, né? Por isso que muitos desses locais vivem conflitos civis, né? Guerras civis, tá? E para o mapa mesmo que existe, o mapa político desses locais. Então vamos lá, predomínio numérico da etnia árabe não é isso que está mostrando aqui na questão. Tá? Ação intervencionista do governo estadunidense? Pode ser, Estados Unidos tem intervido nesse local. Né? Vem geralmente depois do 11 de setembro, né? A chamada guerra ao terror tem invadido alguns países nessa região. Então vamos pensar aí. Interferência histórica do imperialismo europeu? Pode ser também. Homogeneidade religiosa da população regional? Não existe uma homogeneidade religiosa. Né? Dentro desses territórios aí, nós temos os chamados povos árabes, que é uma cultura, né? São os povos do Golfo Pérsico, tá? Eles têm uma cultura árabe, né? Não está relacionado especificamente a uma religião. Ali, em relação à religião, esse local do Oriente Médio é o berço das 3 grandes religiões monoteístas, tá? O judaísmo, né? O islamismo e o cristianismo. O berço dessas religiões aí, as religiões monoteístas. Tá? Então, mas esses locais aqui, eles vêm sendo alterados grandemente por causa de quê? Tá? Só pode ser B ou C. Na verdade, a alternativa correta aqui, quem influenciou mais nesse território aí foram os europeus. Tá? Muitos desses locais aí eram antigas colônias europeias e os europeus delimitaram territórios desses locais. Inclusive a questão palestina e em relação aos judeus, né? A guerra entre árabes israelenses vem muito embora por causa provocada pela participação europeia aí nesse processo. Tá bom? Alternativa correta aqui, letra C. Os Estados Unidos começam a influenciar nessa região aí, mais depois do 11 de setembro. Tá? Tropicalismo, né? Tá mostrando aqui o tropicalismo. A gente não precisa nem se deter muito ao texto. A gente tem uma imagem aqui, ó, tem o Gilberto Gil aqui famoso, né? Uma imagem dos tropicalistas. Vamos ver aqui o que está perguntando, né? Vamos ver aqui a pergunta. No contexto do final da década de 60, o tropicalismo causou polêmicas com produções como o álbum citado. Tornou-se símbolo do quê? Qual era o símbolo do tropicalismo, né? Reparem que é período também da ditadura militar, né? Purismo estético? Purismo estético? Não. O movimento tropicalista não tinha nada de purista, né, gente? Extremismo político? Também não, porque na época também não era permitido nenhum tipo de extremismo político, né? A gente tem as músicas famosas do Chico Buarque na época, né? Que ele tentava enganar ali a ditadura para poder publicar suas músicas, tá? Tradicionalismo artístico? Não tem nada de tradicional no movimento tropicalista, tá? Experimentalismo cultural?
A alternativa correta em relação ao tropicalismo é isso. Basicamente, você precisava saber que o tropicalismo existiu, tá? Qual era a ideia central dele, que você acertaria essa questão aqui de forma fácil, só eliminando as erradas, tá bom? Passando aqui para a próxima. Mapa de projeção. Sempre que cai projeção, gente, se detém o seguinte: ou vai ser Peters ou vai ser Mercator, tá? Geralmente é o que cobram nos exames vestibulares, tá? A parte de cartografia, geralmente eles cobram questão de fuso horário, escala ou projeções, tá bom? Novas tecnologias podem até cair também, mas cai mais no Enem do que na própria UERJ. Em relação à projeção, ele quer saber qual projeção que representaria esses círculos, né? Então vamos aqui, ó. Na imagem, verifica-se a representação de uma área circular ao longo dos paralelos de meridianos, como a que ocorre na projeção cartográfica denominada. A gente pode sim se deter aos círculos, mas a gente pode vir aqui no formato dos continentes. Reparem que os continentes estão mais alongados, né? Existe um alongamento deles. E a Europa não está tão grande, né, gente? Olha só a Europa aqui, ó. A projeção de Mercator, ela deixa a Europa grandona no centro do mapa, enquanto ela diminui o tamanho dos outros países. Enquanto a projeção de Peters faz o contrário, né? Ela dá uma esticada nos outros países, ó. E a Europa, ó, acaba ficando um pouquinho menor. Os outros continentes acabam aparecendo bem maiores nessa projeção de Peters, né? Reparem que a gente sempre tem perda, né, próximo às regiões polares em relação aos círculos, tá? E os círculos foram dados umas esticadas neles aqui, ó, mesmo na região equatorial, ó, que geralmente seria onde o cilindro, né, que é uma projeção cilíndrica, tá se chocando com o globo. Então, a alternativa correta aqui é a de Peters, tá? Ela dá uma esticada nos continentes, tá bom? Alternativa correta, a Peters, tá? A gente tem um gráfico, o gráfico é que vai dar a resposta para a gente, né? Uma característica econômica comum aos 4 cultivos brasileiros, nos quais os agrotóxicos são mais utilizados, é expressiva. Vamos ver quais que usam mais agrotóxico, né? Soja, cana, milho e algodão, tá? Qual a característica incomum desses cultivos, né, aqui no Brasil, né? Tá falando desse uso de agrotóxico intensivo desses cultivos. Relevância na pauta da exportação, pode ser. Participação na absorção de mão de obra, não. A soja atualmente é o cultivo mais mecanizado que a gente tem aqui no Brasil, né? Então está gerando desemprego. Centralidade na alimentação da população, não. Tá? A produção alimentar brasileira é feita em pequenas propriedades, tá? Em sua maioria, né? Com baixa produção, até baixo uso de agrotóxico e tudo mais. Influência na desconcentração da propriedade. Não tem nada a ver com a questão... geralmente eu falo para vocês que quando for falar de agricultura, sempre se detém a questão da propriedade da terra, né? Quem é o dono dessa terra, concentração de terra. Mas aqui não está falando sobre concentração de terra, não está falando sobre território, está falando sobre o uso de agrotóxico. Por que esses 4 cultivos usam tanto agrotóxico? Porque eles são voltados para o mercado externo, ou seja, eles serão vendidos para outros países. É a nossa pauta de exportação. Então a alternativa correta é a letra A. Beleza? Passando aqui, tá? A gente tem uns gráficos aqui, né? Aí ele fala que a partir dos dados observa-se a permanência da seguinte prática. Então a gente tem alguns dados aqui, vamos analisar o dado, né? Diferença de salário entre homens e mulheres, tá? Azul homens, vermelho mulheres, mulheres recebem menos que homens, né? Os homens, em relação aos homens brancos e pretos e brancos, aos homens brancos, as mulheres e homens têm uma diferença salarial grande, né? Até muito grande, né? E em relação aos homens negros ou pardos, a gente tem uma diferença menor, ó. A diferença entre mulheres e homens é menor, tá? E em relação ao ensino superior, a gente tem uma mudança, ó. Aqui, ó. As mulheres são mais bem formadas que os homens, tá? Tanto na questão dos brancos, tanto em relação aos negros e pardos. Sendo que os salários, né? A questão salarial acaba tendo muita diferença, tá? Só que reparem no seguinte, né? A gente tem uma questão interessante em relação a isso, por quê? A questão dos homens brancos e mulheres brancas, ó, a gente tem mais mulheres bem formadas em relação aos negros e pardos também. Só que existe uma grande diferença, tanto em salário quanto em ocupação das vagas, né, desse ensino superior, tá? E em relação aos salários entre os negros e os brancos. Reparem aqui, ó, nas curvas de gráfico. Tá? Aqui, esse gráfico poderia nos levar para 2 situações. Questão de feminismo, né, em relação às mulheres terem menos direitos que os homens, tá? Então buscar mais direitos, né? Ou a questão da
questão racial. Na verdade, aqui está falando basicamente sobre questão racial. Está mostrando que os negros e pardos acabam recebendo menos, tá? Recebendo menos e estudando menos também, tendo menos acesso ao ensino superior. Então é só a gente caçar alguma coisa aqui que fale sobre questão racial que a gente acerta a questão. Exclusão política, discriminação racial. Achamos a resposta. Alternativa B aqui, tá? Ela nos dá a resposta, tá bom? A gente tem uma imagem aqui de uma menina na universidade, né? E vamos ver aqui, vamos para a pergunta. Com base na reportagem, a batalha ideológica na cidade de Maiduguri está associada ao confronto entre as seguintes ideias. Deixa eu ver aqui, ó. Grupos extremistas instalam guerras civis em diversas sociedades contemporâneas, inclusive com ações terroristas como realizadas pelo Boko Haram. Boko Haram é um grupo terrorista que tem lá na África, tá? Nigéria. Para boa parte do mundo, a cidade nigeriana de Maiduguri é conhecida apenas como um local de origem do Boko Haram, um grupo extremista que mata desenfreadamente e trata mulheres e meninas como propriedades, obrigando-os a cozinhar, limpar, parir filhos e morrer se necessário. Mas existe outra Maiduguri, totalmente diferente, que ajuda a entender a batalha ideológica que está ocorrendo no norte da Nigéria. Trata-se de uma capital regional, reconhecida por acolher pessoas de todas as crenças e etnias, uma cidade universitária, há muito conhecida por sua vida noturna e por sua energia, com uma juventude ousada e muitas vezes liberal, que 8 anos de guerra parece não conseguir extinguir. O que acontece? O Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico, que ele tenta impor a questão islâmica para todos os locais, e ele tem uma questão muito forte em relação às mulheres. Eles acham que as mulheres não têm direito nenhum. Então eles acabam prendendo meninas em escolas quando elas estão estudando, sequestrando, né, essas meninas, tá? E quem vai contra o regime acaba sendo morto. Só que aí o texto está mostrando que existem alguns focos de resistência. Então vamos ver aqui nas alternativas, tá? Com base na reportagem, qual seria o confronto de ideias que ocorre ali naquele local? Identidade de raça? Não é identidade de raça. Liberdade de expressão? Sim. Mas está falando de nacionalismo africano? Não. Superioridade de classe? Também não está falando disso. Está falando de igualdade de gênero em relação às mulheres e um conflito entre o fundamentalismo religioso do Boko Haram. Tá? Isso que acaba gerando ali grandes conflitos naquele local. Tá bom? Então a alternativa correta aqui é a letra D. Tá? O Boko Haram é um grupo terrorista importante ali daquele local. O cartaz acima tem uma figura aqui sobre o Hitler, né? E sobre um líder otomano, né? Do Império Turco-Otomano, né? Então vamos ver aqui, calma aí. Através da lembrança do massacre dos armênios em 1915, é possível comparar experiências históricas com o objetivo de fomentar na atualidade práticas sociais de reconhecimento de. Vamos lá. Condenando o primeiro, poderíamos ter evitado o segundo. Está falando do líder lá do Império Turco-Otomano e depois o Hitler, que surgiu no contexto lá da Segunda Guerra. O cartaz acima, divulgado no aeroporto, nas ruas e nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão ao líder otomano Talat Pasha e Adolf Hitler. A imagem é uma das muitas espalhadas pela cidade para lembrar o centenário massacre de 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos otomanos, cujo império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial. Muitos eram civis deportados a regiões desérticas onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados. No centro da cidade, muitos pontos de ônibus exigem fotos dos sobreviventes. Tá? O que essa imagem aí acaba tentando nos mostrar? Né? É isso que a gente quer saber. Né? A gente vai conseguir reconhecer o que aí? Atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas, ações de expansionismo e continuidade das disputas territoriais, projetos de totalitarismo e permanência de regimes autocráticos, estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais. Bom, o texto aqui está falando que se já tivessem sido condenados esse camarada aqui por todos os massacres que ele cometeu, o Hitler nem teria surgido. Então aqui, ó, o texto aqui, né, o texto e a imagem acabam nos levando para a alternativa A. Atos de genocídio que foram feitos tanto por ambos, né, e a reparação das famílias vitimadas. Lembre-se que o Estado de Israel é criado no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa do holocausto que foi feito com os judeus lá por causa do Hitler, tá bom? Então isso é uma alternativa bem forte ali naquele espaço. A alternativa correta é a letra A. Reparem que vestibular da UERJ, ele cai questões bem diferenciadas, né? A gente tem todos os tipos de questões ali, questão de terrorismo, questão de fundamentalismo islâmico, questão da natureza, questão política, econômica, questão de geografia do Rio de Janeiro, cai bastante também no vestibular da UERJ. Então eu vou continuar fazendo correções aqui para a gente continuar se adaptando à prova da UERJ, tá? A prova do Enem é uma prova mais interpretativa, tem vídeos no meu canal aí falando sobre a prova do Enem também, para quem quiser
estudar para essa prova, tá? Então, a gente vai continuar estudando aí, qualquer coisa vocês caçem aí no YouTube aí, professor Luiz Cláudio de Geografia, que sempre vai ter novidade aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.